Tenho certeza que você já deve ter escutado falar sobre relações funcionais. Mas você sabe aonde exatamente esse tipo de relação é saudável ou não? É sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Maylin, sou psicóloga e já quero dizer para você que se você gostou desse tema, dá o seu like e siga o nosso canal, que assim eu vou entender que os nossos temas são interessantes para você. Então, para aquelas pessoas que não sabem muito bem o que é uma relação funcional, basicamente uma relação funcional é aquela onde as pessoas envolvidas exercem uma função, uma determinada função para atingir um determinado fim. Existe um objetivo no final. Então, é algo muito mais mecânico, muito mais técnico. Por isso que as relações de trabalho, dentro de uma empresa, dentro de um local de trabalho, elas precisam ter, de uma certa forma, essa funcionalidade. Então, basicamente, numa relação como essa, não existe a afetividade, não deve existir a afetividade. A afetividade não é o que vai nortear uma relação dessa, né? Que tem essa funcionalidade. Então, é absolutamente normal, porque nessa funcionalidade eles conseguem atingir um determinado fim. Então, o problema começa a surgir quando as relações afetivas começam a ter um caráter funcional. Uma vez me fizeram a seguinte pergunta: Maylin, todas as pessoas na minha vida precisam ter alguma função? Eu fiquei um pouco pensativa com essa pergunta, porque para mim é claro que não necessariamente todas as pessoas precisam ter uma função na nossa vida. Mas socialmente nós acabamos exercendo algumas funções sim. Por exemplo, quando alguém se torna mãe, existe um estereótipo, existe uma ideia social do que é um posicionamento de uma mãe, né? Que seria um posicionamento de cuidado, de zelo e por aí vai. Então, de certa forma, quem é mãe está exercendo a função de mãe, assim como um pai exercendo a função de pai, porque socialmente existe uma característica, existe uma ideia do que um pai precisa fazer, do que uma mãe precisa fazer. Porém, além da função de ser mãe é muito mais do que ter um zelo, do que ter cuidado, do que dar banho, dar comida. Existe sim a implicação de uma relação afetiva, o afeto. Então, para que uma relação entre mãe e filho não tenha um caráter funcional, né, desse tipo de eu sou mãe, eu faço isso porque eu sou mãe, né? Eu faço isso porque eu sou pai, eu faço isso porque eu sou filho. Precisa ter algo mais aí para ser uma relação de afeto, concordam? Então, na minha visão, né, se baseando no questionamento que me fizeram, é que uma relação de afeto, a mãe precisa sair de uma função de mãe, o filho precisa sair, abrir mão de uma função de filho para viver uma relação de afeto. Parece um pouco controverso isso, né? Mas eu vou dar mais exemplos para vocês entenderem melhor. Por exemplo, voltando ao exemplo de uma mãe, certo? Uma mãe, ela pode ser totalmente funcional em que, aos olhos da sociedade, ela seja vista realmente como uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa, porém não existe nem um pouco de afetividade para com essa mãe ao seu filho. Então, será que de fato esse filho sente afetivamente que essa mãe é uma mãe? E aí vocês conseguem entender que uma relação afetiva precisa muito mais do que uma função, do fazer, do agir, desse objetivo.
precisa também desse amor, desse abrir mão dessa característica para viver a relação a dois, para viver a relação em família, para viver a relação de amizade, de companheirismo, de casal. Porque o ser mãe não é objeto de um filho. O ser filho não é um objeto de uma mãe. Existe uma relação que é a de afeto, ou era para existir. Porém, em muitos casos, a gente vê e percebe que as relações estão cada vez ficando mais funcionais e menos afetivas. Então, como é que eu sei que essa relação ou aquela relação é funcional ou não é? Basicamente o seguinte: se na relação você percebe que ou você ou o outro está sendo provedor de algo pessoal, existe uma relação funcional, né? Existe você está exercendo alguma função para aquela outra pessoa ou você quer que a outra pessoa exerça alguma função na sua vida. Por exemplo, quando você percebe que alguém só se aproxima de você para querer alguma coisa, para pedir alguma coisa, é uma relação funcional, porque está se pautando no objetivo de prover algo pessoal a alguém. Outro exemplo: se você percebe que em uma relação de amizade, a outra pessoa é que sempre fala, que sempre desabafa com você, mas ela nunca te escuta, você virou um depósito de desabafo. Você não é um amigo, você não virou um amigo para aquela pessoa. Então você está tendo uma relação funcional também. Outro exemplo: se você percebe que alguém te fez um convite para ir para algum canto, um aniversário, alguma festa, e você não tem a opção de dizer não porque você acredita que deve alguma coisa a essa pessoa, que se não for a um evento de família, as outras pessoas vão ficar chateadas, existe também aí uma relação funcional. Outro exemplo é quando você apenas exerce as funções que você acha adequada para o que você faz. Por exemplo, um casal onde a esposa faz tudo o que ela acha que é para ser uma esposa ideal e o esposo a mesma coisa, porém não existe afeto, não existe troca, não existe intimidade. Aí também é uma relação funcional. Então, vocês podem perceber que é a falta de afetividade, é a falta de troca e a falta de percepção do outro que torna uma relação funcional. Como se existisse aí uma relação de troca, de permuta, como se o amor fosse uma permuta. Eu te dou algo e você me dá algo em troca. Mas a gente sabe que amor não se cobra a ninguém. Amor é para ser dado de graça. E o maior problema de todos é que uma relação funcional, se nós sempre temos relações funcionais, nós vamos ficando pessoas infelizes. Porque uma relação funcional não existe afeto, não existe troca e nós precisamos dessa nutrição emocional, dessa nutrição afetiva. Então, o que nós devemos fazer diante disso? Primeiro é parar de cobrar funcionalidade do outro e parar de se cobrar de ser funcional para os outros. Primeira coisa, porque muitas vezes a gente quer a afetividade, mas na verdade a gente quer que o outro exerça essa função na nossa vida. Eu quero que a minha mãe exerça essa função. Eu quero que meu pai exerça essa função. Quero que meus filhos façam isso, porque filhos têm que fazer isso. Que na verdade, quando a gente abre mão dessas funções,
como eu falei no exemplo da mãe e do filho, aí que existe uma relação de verdade. Aí que existe uma relação afetiva, amorosa e que é possível existir uma troca. Então, se essa mensagem desse vídeo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com mais pessoas para que a gente possa entender como as nossas relações funcionam e sair um pouco dessa funcionalidade e entrarmos na afetividade. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!